Bom, pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos acerca da recuperação judicial e da falência, fizemos já algumas observações com relação à figura do empresário. Vimos que os nossos estudos resultam de uma aplicação sistemática da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Observamos que esta normatização que beneficia o empresário quando se trata de um pedido de recuperação judicial e quando resolve o caráter da falência é específico para a atividade empresarial, não é? E agora vamos tratar um pouquinho a respeito dos princípios que envolvem a recuperação judicial e a falência. Bom, eu começo primeiro informando vocês que os princípios são também princípios utilizados no direito empresarial. Então, à margem do direito falimentar, nós temos também esses princípios sendo aplicáveis ao direito do empresário, tá? Turma, é o seguinte, então, o primeiro princípio que a gente deve se ater é o princípio da livre iniciativa. Esse princípio, como eu disse para vocês, é um princípio que a gente aplica no direito empresarial. A Constituição Federal estabelece como princípio basilar da atividade econômica o princípio da livre iniciativa. Em outras palavras, quer dizer a ausência de intervenção estatal, ou seja, não há o caráter intervencionista do Estado. O Estado autoriza as pessoas que desejam explorar a atividade econômica, desde que seja uma atividade ilícita, que ela possa fazê-lo. Então, esse princípio é o princípio que vai amparar qualquer pessoa do povo ao exercício da atividade empresarial. Então, a pessoa, por exemplo, não precisa ter lá um curso superior, uma formação específica para o exercício da atividade empresarial, cujo conceito vocês já sabem, o conceito de empresário, que é aquele conceito do artigo 966 do Código Civil, tá bom? Então, a livre iniciativa é a permissibilidade do Estado ou a não intervenção estatal para que o indivíduo possa, de maneira livre, praticar os atos vinculados à exploração de atividade econômica, tá bom? Um outro princípio que é importante nós mencionarmos também, faz parte aí desse rol do direito falimentar, é o princípio da proteção da propriedade privada, que também está vinculado aí à livre iniciativa, consequentemente à não intervenção estatal. Então, o fato do Estado brasileiro permitir que o indivíduo possa angariar ou reunir patrimônio, isto possibilita que com o seu capital próprio ele possa fomentar ou investir na atividade econômica, né? Então, há uma proteção constitucional acerca da chamada propriedade privada, tá? Então, a exploração da atividade empresarial, ela é uma atividade eminentemente privada, né, intrinsecamente privada, e por força disso há uma proteção. Por quê? Porque se trata de um patrimônio do próprio empresário a partir do emprego do seu capital nessa atividade, tá bom? Temos também o princípio da livre concorrência. Todos esses princípios, turma, estão elencados lá num rol taxativo do artigo 170 da Constituição Federal. Então, no artigo 170 você vai encontrar esses artigos, esses princípios tratando aí dentro da atividade econômica no Estado brasileiro. E aí esse terceiro princípio, então, é o princípio da livre concorrência, né? Que há a possibilidade dos empresários de maneira aberta praticarem de forma sadia a concorrência entre si, porque o mercado aí é aberto e volto a repetir a condição de não intervenção do Estado. Tudo bem?
Pessoal, atentem também para um princípio que está muito em voga atualmente, especialmente a partir da Constituição de 88 e também a partir da alteração que nós tivemos na Lei de Recuperações Judiciais e Falência, né? Porque ela é recente, ela é de 2005, que trata do aspecto da função social. Anteriormente, nós tratávamos a atividade empresarial como sendo uma atividade cujo a finalidade seria exploração da atividade econômica com a finalidade de auferir lucratividade. E essa visão doutrinariamente já tem se discutido que há uma ampliação nesse objetivo, né, da atividade empresarial. E a ampliação aqui envolve também observar o princípio da função social. Isso implica dizer que a atividade empresarial ela não é mais somente voltada para a consecução a oferição de lucro, né? Na verdade, a função social da atividade econômica ou a função social da empresa cumpre dizer que ela, na verdade, possibilita que não somente o empresário, mas toda a sociedade como um todo possa usufruir dos benefícios decorrentes da atividade econômica. Daí vem um importante ponto da chamada recuperação judicial. Por que é que se objetiva recuperar uma empresa? Porque a empresa atualmente ela não é voltada somente para os interesses do empresário, mas é voltada também para os interesses da sociedade, dos empregados que estão envolvidos, dos familiares desses empregados que subsistem por meio da renda que esse empregado aufere do seu labor naquela atividade. O próprio Estado acaba praticando as suas políticas públicas por intermédio dos tributos que aquela atividade empresarial gera. Então, observe que o lastro de aplicabilidade não se restringe tão somente aos interesses lucrativos do empresário, embora também esse seja um ponto essencial da atividade empresarial. Tá certo? Mas toda a sociedade se beneficia com a atividade explorada economicamente, e aí por isso então função social. Turma, vinculado ao princípio da função social está também o princípio da preservação da empresa. Observe o seguinte, há uma importância com relação a preservar a atividade empresarial. Se vocês se lembrarem, a teoria que vige no Código Civil a respeito do direito empresarial é a teoria da empresa. Lembrem-se que o Código Civil trouxe essa nova teoria, alterando de teoria dos atos do comércio para a teoria da empresa. Lembre-se que na teoria dos atos do comércio, o que era importante nessa teoria era a figura do comerciante. E a partir da teoria da empresa, o que nós temos é um afastamento dessa figura do comerciante para dar-se ênfase à à atividade empresarial. Isso quer dizer o quê? Que agora não é importante para a atividade empresarial a figura do empresário propriamente dita, mas sim a atividade que aquele empreendimento desenvolve. Por isso, quando se objetiva recuperar uma empresa, o que está tentando ali salvaguardar não é somente o interesse do empresário, isso deve ficar claro, mas são os interesses da sociedade como um todo, porque aquela atividade empresarial resulta num fomento econômico que beneficia não só aquele indivíduo que tirou do bolso o capital social, mas também todas as pessoas e entes que, de alguma forma, direta ou indiretamente, estão relacionadas ali com aquela atividade empresarial. Dessa forma, nós terminamos aí
os princípios que norteiam aí a recuperação judicial e a falência, lembrando o seguinte, que ainda há dois princípios que vocês vão olhar no material de vocês, mas esses princípios são inerentes à condição de falência e não da recuperação judicial, que são o princípio da isonomia e economia processual. Tudo bem? Então, quando nós pensamos se existe um caráter de igualdade vinculado ao Instituto da Falência, eu devo pensar que ele não é aplicado à recuperação judicial, mas sim ao Instituto da Falência propriamente dito. É o caráter do conditio creditorum, ou seja, aqueles credores, aquela massa de credores numa eventual falência de uma atividade empresarial, eles, a certa medida, e depois a gente vai estudar isso com mais profundidade, a certa medida tem uma condição de igualdade em relação aos seus créditos e em relação àquele patrimônio que está sendo arrecadado da atividade falida, para que possa então ser repassado aos credores. E aí, com cautela, essa minha afirmativa, porque nós vamos observar que há um rol taxativo de preferência. Então, se eu falar, por exemplo, de um empregado que tem um crédito em relação àquela atividade econômica de até 150 vezes o salário mínimo, essa pessoa tem um direito de preferência em detrimento de outros credores. Também, da mesma forma, é pensar num credor não quirografário, que tem lá, que tem um direito de preferência vinculado a uma alienação que foi feita num bem que foi dado como garantia. Então, esses credores têm um caráter preferencial, mas a linha geral, a regra geral é que vige o princípio da isonomia, tratando todos os credores de maneira igualitária. Certo? E falar aí do princípio da economia processual, também vinculado à falência, por quê? Porque na falência busca-se trazer uma condição de celeridade na dissolução do pagamento dos credores e a dissolução daquela atividade econômica. Então, imaginemos que um empresário entrou com pedido de recuperação judicial, não conseguiu a recuperação, não haverá um novo procedimento iniciado a título de falência, mas aquele próprio procedimento de recuperação judicial será convolado, convertido num procedimento de falência, justamente objetivando a celeridade e a economia processual. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abraço a todos e até a próxima.